É com alegria, que nós estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus neste último domingo, de 2019, De manhã tivemos uma palavra e à noite, agora Deus nos dá essa palavra que eu quero trazer para os irmãos. Enquanto eu estudava, enquanto eu orava, falou muito ao meu coração. Eu creio que falará ao seu coração também, amém? Quantos querem ouvir essa palavra de Deus? Diga, eu quero. Então feche os teus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, fala comigo agora, fala ao meu coração. Entrego a Ti, Senhor, a minha vida completamente, para que Tu me uses, não só agora, mas a partir de agora, para engrandecimento do Teu nome. Amém. Amém. No livro de Hebreus, nós estamos no capítulo 10, eu vou ler um versículo só, depois eu vou ler outros versículos aqui, mas eu quero começar lendo o versículo 23 de Hebreus, do capítulo 10, versículo 23 do capítulo 10, diga-se: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vamos lá? Juntos no 3, 1, 2, 3, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Notem que promessa está com P maiúsculo, irmãos, porque não se trata de uma promessa qualquer, mas a promessa da vida eterna, a promessa de estar conosco. Tudo aquilo que é eterno e tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós está enquadrado dentro desta promessa. E eu estive, antes de rascunhar esse esboço, antes mesmo até de saber o que eu ia pregar, estive orando e senti forte de Deus, de nós fazermos. Normalmente a gente faz isso no dia 31, mas dia 31 Deus vai dar-nos uma outra direção para o que vem em 2020. Mas eu quero encerrar 2019, e assim como eu quero encerrar nesse propósito, eu quero convidar os irmãos a encerrarem comigo nesse propósito. Nós estamos terminando um ano e é apenas um ciclo. Nós vamos começar outro ano. Mas o que aconteceu em 2019 que vale a pena nós usarmos disto ou dessas coisas para que a gente use em 2020? O que aconteceu conosco em 2019 que deve ser desprezado? E o que aconteceu conosco em 2019 que deve ser valorizado? E nesses 5 itens que nós vamos falar aqui, eu pude fazer um exercício, já começando, porque é interessante, irmãos, toda pessoa que leciona, toda pessoa que prega, ele está lecionando também para si, e ele está pregando também para si. Porque, do contrário, seria eu falando para vocês, mas como é Deus que está falando, apenas Ele está usando a minha boca, e eu escuto nas caixas a voz que sai, e muitas vezes nós somos transformados, mesmo estando nós a falar para o povo, o preletor é transformado, ele é tomado. Quantas vezes já vimos alguém pregando, de repente é tomado pelo Espírito, e ele perde a voz, ele perde os sentidos, e às vezes ele não sabe mais o que ele está falando. Por quê? O Deus que está falando, fala inclusive e principalmente, para começar, com o preletor. E me valeu demais. Eu queria deixar com os irmãos, queria caminhar com os irmãos nesses 5 pontos. Em 2019, certamente, todos que estão aqui venceram. Amém? Todos. Aí eu tive uma tribulação muito grande, pastor, mas muito grande. Não foi tão grande que você não pudesse ter passado por ela. Aliás, nós temos uma forma de falar, eu sei que o sentido é esse, mas é importante
que nós deixemos claro esse versículo sobre a tribulação, sobre a carga que Deus nos dá, e diz que Deus não nos dá nenhuma carga, nenhuma dificuldade que nós não possamos suportar. O entendimento disso, eu sei que os irmãos entendem dessa forma que eu vou falar, porque é dessa forma, mas é importante que de vez em quando nós nos lembremos disso, para que o diabo não pegue isso de nós. Ele não nos dá carga que nós não possamos suportar, no sentido de, Deus te deu uma carga que você resolve tranquilamente, ou com esforço, mas você resolve. Não é isso. Porque senão nós não precisaríamos de Deus. Qualquer carga que Ele desse para você, você suportaria ou venceria com as suas forças. E não é isso. É exatamente o contrário. Você suporta até um momento que você não suporta mais, e aí você passa por ela, porque Ele vem e te dá o escape, e Ele te dá o suporte. Amém? É importante que nós entendamos isso. E todas as vezes que falamos nisso, eu queria que o culto hoje, que a palestra hoje, que a mensagem fosse bem assim, bem à vontade, para que os irmãos sentissem que Deus é isso. Deus ele não tem uma distância de nós. Eu estou lembrando aqui que eu falei para os irmãos, eu quero até dar uma parada aqui para eu não esquecer. Estou lembrando aqui que eu falei com os irmãos semana passada sobre tudo que nós dizemos, se Deus quiser, que está na Bíblia isso. Para alguém procure, eu não sei quem procurou, eu lembrei logo, fui lá e já achei, está em Tiago capítulo 4, eu quero dar um time aqui nesse momento, porque é muito importante, isso faz parte do que nós vamos falar hoje. Versículo 13 em diante, o versículo que eu me refiro é o versículo 15, mas eu vou ler a partir do 13. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro, contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Versículo 15, em vez disso devias afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, é um hábito que o cristão deve adotar. Se o Senhor quiser. Você vai lá comigo amanhã? Se Deus quiser, irei. Isso é um hábito que eu adquiri com os meus pais, baseado nisso daqui, porque é o Senhor quem controla a nossa vida. E dentro deste princípio, nós podemos, dentro dessa premissa, melhor dizendo, nós podemos perceber quantas coisas o Senhor concordou conosco em 2019. Mas pode ser que você passou sem perceber. Pode ser que você acertou sem querer, não sem querer acertar, sem buscar acertar, você passou. Acertei, deu certo. E você não sabe por que deu certo. E aqui está 5 princípios para que a nossa chama esteja ou seja mantida viva. Mantenha a chama viva. Se nós estamos aqui porque a chama não se apagou, se nós estamos aqui é porque tudo aquilo que a gente creu, tudo aquilo que nos foi ensinado, nós aplicamos, diligentemente ou não, mas aplicamos, e aí aconteceram coisas que nós pudemos suportar, que nós pudemos passar, e essas coisas nós precisamos saber pontuá-las. Por quê? Porque a partir de agora, quando você enfrentar novas dificuldades, você pelo menos tem uma linha de ação. Primeira coisa, todas as vezes que você no ano de 2020 passar por situações semelhantes aqui, você lembra dessa palavra. Primeiro, pratique exercícios de vitória. Você sabia que ser vitorioso é um exercício? Exercitar a vitória, primeiro, é gostar da vitória. Exercitar a vitória, consequentemente, é não gostar da derrota. Nunca Jesus disse que nós seríamos derrotados, mas também não disse nunca que nós iríamos vencer todas as batalhas, mas Ele disse que nós não seríamos consumidos, que nós não seríamos derrotados no sentido de atingidos para fora de combate. Então,
Exercitar a vitória é gostar, e pregamos isso recentemente, o fim proveitoso dos problemas que Deus coloca na nossa vida, é enfrentar o problema em vez de fugir dos problemas. Isso é exercitar uma vitória, porque se eu tenho confiança que o Senhor está conosco, e como diz em Hebreu, aquele que fez a promessa é fiel, nós precisamos entender que Ele está conosco em qualquer embate, em qualquer dificuldade. Então a nossa vida é uma vida feita de sacrifícios, de perseguições. Foi o próprio Jesus que disse isso. Irmãos, para o crente, anote isso. Se você ainda não é crente em Jesus e está pensando em ser crente, faça as contas primeiro, porque para nós tudo é mais difícil. Por que é mais difícil? É mais difícil primeiro para sermos provados, é mais difícil para nós passarmos nos testes, é mais difícil porque o inimigo não quer que nós sejamos vencedores, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nunca termine o versículo aí, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, aí é você que está vencendo, mas por aquele que nos amou. Enfrente então esses problemas com a convicção de que é o Senhor quem guerreia por nós, e aprenda a caminhar de vitória em vitória. Exercitar a vitória é coisa tremenda. Muitas vezes nós estamos numa vida, a nossa vida está um mar de rosas, nós não temos dificuldade, ninguém fala mal da gente, nosso time não perde nunca, o dinheiro está sobrando na conta, o carro anda legal, não engasga, a geladeira está funcionando, e tudo está uma beleza. De repente vem um problema e a gente percebe que nós não temos aquela capacidade de lutar, ou de enfrentar, ou de entender. Mas isso acontece com todos, acontece comigo. Irmãos, com quem é um líder pregando ou lecionando, com quem está com essa capacidade, é muito mais sério. Porque quando nós precisamos de passar uma mensagem para aqueles que fazem parte do rebanho, nós temos que passar uma mensagem que temos vivido, e muitas vezes, antes de vir trazer essa mensagem, o Senhor apresenta por permissão do Senhor, melhor dizendo, se apresenta na nossa vida alguma dificuldade para que nós aprendamos a passar aquilo, para que nós aprendamos a ter vitória. Então, praticar exercícios de vitória é dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim, então que venham as dificuldades, mas que o Senhor não se afaste de mim. E praticar a vitória é em todas elas você, antes de qualquer coisa, lembrar que há um Deus na sua vida. Eu gosto muito do exemplo de Josafá, muito, muito. Há outros servos, há outros textos na Bíblia que falam sobre situações parecidas, mas Josafá, tremendo esse exemplo. Quando ele soube que o povo que vinha contra ele, os exércitos que vinham contra ele, eram maiores que ele, eram mais poderosos, ele disse assim: humanamente falando, eu já perdi. A Bíblia diz, segundo Crônicas capítulo 20, não precisa abrir aí a Bíblia diz que ele teve medo. Não há nenhum problema em você ter medo, o problema é você ser medroso. Mas você ter medo é sinal que alguma coisa precisa acontecer em você para que você tome uma posição. Você pode ter medo e se esconder, você pode ter medo e sucumbir, você pode ter medo, e tem gente que tem medo, e o medo, ele dá um tiro na cabeça e se mata. Mas Josafá teve medo e buscou a face do Senhor, porque ele sabia: se eu buscar a face do Senhor, eu terei vitória. Isso chama-se praticar exercícios de vitória. Mas uma outra coisa que acontece, e a segunda coisa, e ela é tão importante, é: não idolatre as suas vitórias, mas mantenha o foco em Deus. Irmãos, como o diabo é sujo, como ele gosta de fazer com que nós acreditemos que a vitória que nós conseguimos foi pelos nossos méritos. E às vezes, pelos nossos méritos, é maquiado com uma outra mensagem, por exemplo, assim: não, mas porque eu orei, porque eu falei, e quando eu impus a mão, mas foi Deus que fez, mas eu fiz, aquilo. Então o diabo disse: olha, é por aí mesmo, você é o cara, ninguém consegue fazer isso. E você começa a colocar aquilo na sua cabeça, e tira o foco de Deus, e coloca o foco no resultado. Isso aconteceu já com várias pessoas, e na Bíblia acontecia também. Josué,
ele tirou o foco de Deus após a batalha de Jericó, que eles praticamente não, eles não fizeram absolutamente nada, a não ser obedecer ao Senhor, dar voltas e voltas e voltas, e depois de um brado de guerra, desmonta toda aquela muralha. Logo a seguir, eles tiram o foco de Deus, eles ficaram felizes, eles reconheceram que foi Deus. Note, irmãos, você lê lá, você vai ver que eles não dizem assim, isso aqui foi o Deus tal, isso aqui foi a minha força, foi a minha capacidade. Em momento nenhum eles dizem isso. Mas eles tiram o foco de Deus, não naquele momento, mas na próxima. Então, quando nós praticamos a vitória, nós temos que, é uma linha tênue, que nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para dizer assim, sim, praticamos, o Senhor me deu a vitória, mas não pelos meus méritos, não porque eu sou bonito, não porque eu faço isso na igreja, não porque eu dou um dízimo elevado, não porque eu não falto nenhum culto, mas Deus fez isso para que o nome dele seja glorificado. E manter o foco em Deus é tão importante quanto você pedir a Deus no início da batalha. O manter o foco talvez é mais importante, porque quando você está desesperado, você pede, aí quando você vê e Deus agiu, e você fica tão empolgado, que você começa a falar das coisas e dos benefícios que você teve, e coloca a sua participação especial. Não é difícil disso acontecer. E Josué fez, ele tirou o foco de Deus. Então nunca idolatre as suas vitórias, mas mantenha o foco em Deus. Isso é algo que nós precisamos fazer para 2020. Nunca perca o foco. O foco certo é tudo em nossa vida. Não adianta você andar do início até quase o fim, mas se no fim, faltando 5% da caminhada, você se desviar, você perdeu o foco. E creia. Todas as vezes que você mantém o foco em Deus e pergunta a Ele as mínimas coisas, Ele se alegra, Deus se alegra quando Ele é buscado. Não deixe que algum tropeço, no entanto, apague a sua chama. Voltando em Josué, quando eles vão lutar a primeira vez com a cidade de Ai, e levam uma corrida, envergonhados são, quando descem um povinho correndo atrás deles e alguns morrem. Josué fica envergonhado e ele vai à presença de Deus e ele diz, por que isso aconteceu conosco? Então, aquele tropeço, ao invés de fazer de Josué um cético, disse, não adianta. Porque uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Irmãos, como eu tenho encontrado pessoas na minha vida ministerial que estão bem com Deus porque ele guerreou e deu certo, mas depois como eles abandonam a Deus, ou como eles falam com tristeza, não sei porquê, eu orei, deu certo, mas agora não deu, como se Deus tivesse culpa das coisas não darem certo na sua vida. Então um tropeço, você mantém o foco em Deus, mas um tropeço jamais pode apagar a sua chama, e o diabo é sujo para isso, irmãos. Você ganha, entre aspas, você ganha 95 batalhas. Se você perder uma batalha, o diabo diz, está vendo, valia a pena. E isso é próprio, o inimigo usa essas coisas na nossa vida, porque isso é próprio do ser humano. Você quer ver uma coisa? Isso chama-se ingratidão. E muitas vezes nós temos ingratidão com Deus. Você já reparou quando alguém diz assim, puxa vida, mas tudo que você me pediu, fiz até hoje, por causa de uma coisa que eu não pude fazer, você brigou comigo, você não fala mais comigo? Isso é próprio do ser humano. E o inimigo sabe que nós temos essas características, e ele vem em cima disso, e faz com que nós, às vezes, até amaldiçoemos o nosso Deus. A mulher de Jó dava uns toques, os amigos, depois até a mulher, dizendo, o que é isso? Não vale a pena. Valeu a pena você ser fiel até agora? E quando acontece alguma coisa na sua vida que você não entende que aquilo era para a sua melhoria, que era um teste para praticar exercícios de vitória, e acontece algo errado, e seja bater o carro, roubar o teu carro, você ficou doente ou perdeu alguma coisa, como não faltam pessoas ligadas a você, próximas de você, talvez do mesmo
da mesma fé, entre aspas, né? Fé no sentido de buscar aquilo que nós estamos buscando, praticamos, mas não na mesma qualidade de fé, e diz assim: olha, você tem certeza que Deus falou isso? Seria verdade isso que acontece, que está acontecendo com você? Seria verdade que Deus está no controle? Preste atenção. Irmãos, eu tive a oportunidade já várias oportunidades semelhantes a essa, mas uma delas eu me lembro muito bem. Eu trabalhava num lugar e o irmão do meu patrão teve câncer. E ele estava com pouquíssimas chances de vida. E o meu patrão, sabendo que eu era evangélico, e eu sempre estava falando de lá, dos trabalhos da igreja, ele perguntou se eu não gostaria de ir lá orar. E eu disse: olha, vamos orar sim, mas está tendo um trabalho assim, assim, assado, onde muitos crentes estão reunidos, eu queria levá-lo lá, você aceitaria? Sim, com certeza. Fomos lá e falamos com ele, e ele ficou animado e nós fomos. E aí chamamos lá mais uma ou duas pessoas, fizemos ali uma corrente e vamos orar, e oramos e sentimos que Deus estava dando a cura naquele momento. Ele teve uma melhora absurda, e começamos a acompanhar, dizendo: olha, realmente aqueles sintomas que ele tinha estão desaparecendo. Nós tínhamos convicção de que ele tinha sido curado. E de repente fomos fazer uma visita na casa dele para orar de novo, para fortalecer a fé. E fomos surpreendidos com a notícia de que, olha, ele também foi no centro espírita, ele foi ali não sei aonde, porque você sabe, é melhor se apegar com várias coisas, né, com vários deuses, ou não usou esse termo deuses, com vários segmentos de fé, porque é muito melhor sobrar do que faltar. E eu me lembro nitidamente da palavra que foi dada para ele naquele dia: não faça isso. Arrependa-se de ter feito isso, porque o Senhor vai retirar a mão e você pode ser surpreendido. Mas ele não retirou e preferiu, porque os familiares achavam que tinha que ser assim. Não passou muito tempo, a enfermidade volta com muito mais força, ele já havia tido uma melhora e falece. Porque quando nós tiramos o foco de Deus, quando nós começamos a achar que outras pessoas ou alguém pode fazer alguma coisa por nós, ou que alguma coisa que deu errado na nossa vida é porque Deus nos abandonou, o diabo entra nessa brecha e faz com que nós percamos tudo aquilo que nós estávamos conquistando. Terceiro ponto, irmãos, que eu aconselho nós fazermos: chegue a extremos em favor da santidade. Chegar a extremos, irmãos, não é ser extremista, não é ser fanático. Chegar a extremos é: estique ao máximo a sua vida até não poder mais em favor da santidade. Dê o seu melhor em favor da santidade. Nós pregamos hoje de manhã sobre a nossa santificação corre risco, porque o inimigo não quer a nossa santificação pelas razões que nós já expusemos. Não deixe de ver essa mensagem de hoje de manhã. E ali eu pude colocar, porque uma das coisas que também afasta o servo de Deus é quando as pessoas dizem o seguinte: se agora é crente, você não pode errar de jeito nenhum, e todos ficam com 7 olhos em cima da pessoa para saber: errou, aponta. Isso é coisa de Satanás. Mas também não devemos conviver com os erros. Dei até o exemplo lá do porco, que vivia na lama, e o porco que foi chamado para viver dentro de casa em lençóis de cetim, né? Os irmãos viram isso. Essa é a diferença. Todas as vezes que nós errarmos, nós temos o Espírito Santo. Citei o versículo que baseia isso tudo, que fundamenta isso tudo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado. Esse advogado é se pecardes. Mas não procure um advogado. É como se ele estivesse dizendo: evitem procurar o advogado. Não, que se precisar, ele está ali. Isso é um processo de santificação. E nós temos que chegar ao extremos, a ponto de estarmos dispostos a perder tudo em favor da santidade. Porque quando nós perdermos tudo em favor da santidade, a nossa vitória nunca
ou a vitória nunca nos abandonará. E a santidade é um processo que nos leva-nos a estarmos próximos e íntimos com Deus. Não significa sermos santos e irretocáveis, porque, como eu disse, a nossa carne é uma carne pecaminosa, essa natureza que nós temos é pecaminosa, ela só será mudada quando Jesus trocar esse corpo, quando Ele vier buscar a sua igreja, e então nós teremos um corpo glorioso. Mas significa então o quê? Cada dia mais nos enchermos do Espírito Santo. Essa é buscar e chegar a extremos em favor da santidade, ou seja, não negocie a sua santidade, o que não significa que você não, em algum momento não vai errar. Deixa eu repetir isso daqui, você errou, você falhou, mas admita, está errado, isso não é para a minha vida, eu não quero isso, então abandone completamente, e pague um preço alto, no sentido não do preço que Jesus pagou, que esse ninguém pode pagar, já está pago, primeiro que já está pago, não der mais nada, e segundo que você não tem capacidade de pagar, mas um preço das abstinências que você precisa fazer em favor da santidade. Já falamos 3 coisas: pratique exercícios de vitória. Deixa eu voltar aqui nesse, que eu me lembrei de um ponto aqui, que muita gente pratica a derrota. Como tem gente que gosta de perder para que as pessoas cheguem perto, é mesmo, mas que pena, que coisa. E às vezes a pessoa fica contando, olha, 75 pessoas já entraram para dizer para mim, olha, é assim mesmo, eu estou contigo, sabe? Então há pessoas que parece que gostam de praticar a derrota, mas praticar a vitória também nem sempre significa você ter vencido aquela batalha, mas ser vitorioso apesar de ter perdido na batalha. Quantos entendem disso? O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Muita gente não entende esse versículo. Como é que tem crente que foi atingido, gente? E esse versículo está errado. É que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse atingido significa tu não serás tirado de combate. Você será vitorioso apesar de ter perdido alguma coisa. Porque para Deus o importante não é o que você perdeu, mas é você. Para Deus não é aquilo que lhe foi tirado, mas é como você se comporta naquilo que lhe foi tirado. Aquilo que você deixou de conquistar, imaginava que ia conquistar. Como é que será a sua reação a partir dali? Isso é muito importante para Deus. O apóstolo Paulo, um versículo, ele diz assim: eu sei ser pobre, eu sei ser rico, mas eu também sei ser pobre. Irmãos, como é difícil ser rico. Eu acho que é mais fácil ser pobre. Quando a pessoa é pobre, ele fala, me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda aqui, me ajuda ali. Mas quando a pessoa é rica, ele fica numa empáfia, muitas vezes, muito rico, normalmente, não são todos. E ele fica independente, ele acha que ele não precisa de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, eu sei ser rico e sei ser pobre. Eu sei estar alegre e sei estar triste. E ele vai dizendo todas as coisas. E aí, baseado nisso que ele está dizendo, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo não pode ser tomado isolado para dizer assim, que venha, eu posso todas as coisas, eu sou o máximo. Não é isso que o versículo está dizendo. Eu consigo ser vitorioso em todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos entenderam isso? Quantos aqui nesta noite podem me dizer, pastor, eu estava lutando para comprar um negócio e acabou que eu não consegui comprar e perdi, inclusive perdi o meu dinheiro. Alguém já perdeu o dinheiro assim? Não, irmãos, eu vou fazer uma aula com vocês, porque aqui ninguém perdeu. Levanta a mão, irmãos, por favor. Eu vou dar o dinheiro de volta a vocês. Levanta a mão todos que perderam. Olha, várias mãos levantaram agora. E onde estava Deus quando você perdeu o dinheiro? No mesmo lugar que Ele está. E a sua vida para Deus em relação a isso? É a mesma coisa.
Isso é ser vitorioso. O diabo não conseguiu tirar você do caminho. Quantos estão entendendo isso? Eu voltei lá no item 1, porque praticar a vitória, muitas vezes o Senhor precisa que você perca, para que você seja valorizado e cresça. Amém? Esse item 4 aqui, irmãos, eu acho de uma importância tremenda. E muitas vezes nós temos perdido. Quem sabe o seu 2019, você vai avaliar agora, não foi tão bom, por causa da não correta aplicação desse item aqui. Aproxime-se, acostume-se a aproximar, viva perto de pessoas ungidas. Posso ouvir um amém, ao menos? Evite ao máximo ouvir palavras negativas. Amados, parece que nós gostamos de estar perto de pessoas negativas. Algumas pessoas, eu não. Mas nós temos que ter o prazer, não de ser, como é que diz? Uma pessoa que esteja vivendo fora do ambiente, que tudo para ele... Não, nós temos convicção de que muitas coisas estão erradas, e muitas coisas podem estar erradas, mas há um versículo na Bíblia, e ele se aplica para todas as coisas, que quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Esse versículo é para todas as coisas. E quando você pega uma pessoa negativa e você fica com ela, o negócio está ruim, né? Está ruim. Ficou ruim. Porque duas ou mais pessoas concordarem, quando duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Quando você desligar aqui, desliga lá. Quando você liga aqui, liga lá. Está na palavra de Deus, irmãos. E muitas vezes nós temos o prazer, parece que nós gostamos de sofrer. Tem um personagem de um programa de humor, eu gosto. Vivia sofrendo, o marido batia e tudo, mas eu gosto. E viver, aproximar e andar com pessoas ungidas, nos faz buscar essa unção, palavras de vida, palavras que edificam. Eu tive um diretor numa empresa que eu trabalhei, que ele dizia para mim que ele ele preferia estar com pessoas que soubessem mais que ele, que fossem mais inteligentes que ele, que tivessem mais coisas que ele, porque ele tinha o que aprender. E quando nós pegamos alguém que nos puxa para baixo, nós vamos aprender a andar para baixo. Nós temos que ter essa convicção, andar perto de pessoas ungidas. E o que são pessoas ungidas? São pessoas confirmadas por Deus. São pessoas que Deus olhou, selou e disse assim: você é meu enviado. E essa pessoa tem palavras de vida, e somente palavras de vida. Não quer dizer que ele não perca, não quer dizer que ele não tenha situações de alguma derrota, mas ele em momento nenhum é derrotado. Às vezes a situação dele, o problema dele, a aplicação dele foi, mas ele enxerga aquilo de uma forma tão diferente, que o espírito dele é diferente. Vide Caleb. O que fez Deus se agradar de Caleb? O espírito de Caleb. Enquanto todos dizem, não dá, eu sabia, trouxe a gente para morrer aqui, uns gigantões desse aí, Deus será que não percebeu? Assim não é possível, olha ali, o que é que deu? Ó Deus, ó vida, como é que é o negócio? Mas Caleb disse assim, não, vamos lá, lutemos com eles. Baseado em que ele estava dizendo isso? Daquele que está acima, naquele que prometeu, e se ele prometeu, ele é fiel. Aquele que fez a promessa, ele disse, não tem alguma coisa errada, vocês não querem ir, nós estamos perdendo a oportunidade de sermos vitoriosos. Mas ele não se baseava naquilo que ele era, ele se baseava naquilo que Deus prometera para eles. Tanto que 45 anos depois, agora ele com 85 anos, ele diz, tal era, vai a Josué na hora da separação das terras, tal era a minha força, ela é hoje igual. Como? Ele diz, naquilo que eu confiava, eu continuo confiando. Irmãos, nós temos que andar perto de pessoas que não se esmorecem, não se abatem por qualquer coisa.
porque nós precisamos aprender. Nós temos hoje aqui vários crentes novos, pessoas que foram batizadas, né? Procure estar do lado de pessoas que digam em nome de Jesus, vai dar certo, ainda que você esteja vendo que está tudo dando errado, mas em nome de Jesus, vai dar certo. Eu não tenho outra palavra, meu irmão, espera aí, você está sentindo-se assim, o que aconteceu com você? Irmão, isso aí é sério, não anda perto dessa, você não precisa disso. Quem tem um irmão desse não precisa ter inimigo. Quem tem uma pessoa dessa do seu lado, você não precisa ter, você precisa ter alguém que diz, não faça isso. Uma vez pregando sobre Naamã aqui, eu disse assim, cada igreja devia ter uns 3 ou 4 auxiliares de Naamã, como aqueles que chegaram atrás, mas meu Senhor, ele estava embora enfurecido, porque Eliseu falou para ele, vai lá, mergulha, falou não, mandou falar, nem foi lá atendê-lo. Ele era um general de guerra, um homem vitorioso, diz a Bíblia que ele era valoroso, só que ele era leproso, então as pessoas tinham uma certa reserva contra os leprosos, e ele pensou que era por isso que Eliseu não veio falar com ele, e mandou um servo dizer, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou enfurecido, ele saiu dali, ele deve ter, vou enforcar aquela menina que mandou procurar Eliseu, e ele saiu, eu imagino, saiu furioso, e alguns dos seus empregados disseram, meu senhor, se tivessem te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais te pedir, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, um negócio mole desse. Então eu digo que às vezes nós na igreja, nos faltam 3 ou 4 pessoas dessa, que apagam o fogo. Tem gente que apaga outro fogo, né? O fogo do Espírito está aqui, irmão, isso aí é bobagem, larga isso aí, está apagando o fogo errado. Você tem que apagar o fogo que destrói, o fogo que desune, o fogo que separa. Esse fogo nós precisamos apagar. Nós precisamos ter pessoas assim. São pessoas ungidas. São pessoas que mesmo sabendo que você está certo, dizem, não vale a pena. Não vale a pena, é desnecessário. Não podemos lutar contra isso. Se Deus está, se nós cremos que nós seguimos a um Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, tudo controla, não faça nada. Isso chama-se confiar em Deus, andar perto de pessoas ungidas. Por fim, meu irmão, eu não sei o que aconteceu com você em 2019, pode ser que você chegou aqui como toco de enxurrada. Você já viu um toco de enxurrada? Ele vem a enxurrada, ele vem andando um lugar, ele para, agarra num lugar, aí vem um monte de água dele, aí ele sai de novo, aí ele vai, aí chega agarrou de novo, aí vem um monte de água, bate nele, ele sai rodando e vai. É o toco de enxurrada, ele está sendo levado, tem hora que ele para, tem hora que ele vai, e muitas águas levam, ele vai. Pode ser que você tenha chegado aqui porque você foi um toco de enxurrada. E pode ser que não, que você está convicto, estou aqui e estou pronto para outro. Pode ser. É você quem vai dizer isso. Mas o 5º conselho é que você faça um propósito com Deus. Nós vamos começar agora em janeiro uma vida com propósitos. A sua vida sem propósito, ela não vale nada. Até porque Deus não colocou aqui ninguém na terra sem propósito. E deixa eu te dizer uma coisa, embora alguns pensem diferente, mas vocês vão estudar isso. O propósito de um não necessariamente é igual ao propósito do outro. Mas o propósito de Deus para um é tão importante quanto o propósito de Deus para o outro. Por quê? Porque nós somos um corpo. Se o propósito de Deus para você for igual para todos os outros, todos serão, por exemplo, braços. E teremos um corpo de braços, ou pernas, ou mãos. Mas há um propósito que talvez você ainda não tenha descoberto. Qual é o propósito?
Não estou falando do propósito que Deus colocou aqui para você servi-lo, ir para o céu, não, esse é um propósito que Deus já determinou, disse assim, eu vou estar ali porque Deus propôs que todos fossem salvos, Ele não criou ninguém para ser perdido, embora pela sua presciência, Ele saiba aqueles que estarão perdidos, aqueles que aceitarão, aqueles que não aceitarão, Ele sabe, pela sua presciência, mas Ele é tão bondoso que mesmo assim Ele dá oportunidade a todos. Então faça um propósito com Deus. São propósitos diferentes. Descubra o seu. Há um propósito só para você. E se você não tem um propósito de viver para Deus e aplicar na sua vida alguma coisa para servir a Deus, você pode se tornar uma pessoa inútil ou se sentir, melhor dizendo, inútil. Se sentir uma pessoa, diz, eu não sei, minha vida não tem sentido. De vez em quando a gente encontra algumas pessoas que dizem, minha vida não tem sentido nenhum, não sei. Na verdade, eu vou, deixa a vida me levar. Não tem uma música dessa aí? Deixa a vida me levar. Não vamos cantar não, tá, irmãos? Por favor. Porque já tinha gente aí já ensaiando e já fazendo assim, eu estou vendo aqui. Não precisa, mas deixa, não é deixa a vida me levar, deixa o Senhor te levar. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse, aqueles que estão comigo, Nicodemos, tem que ser assim, sabe o vento? Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do alto, do Espírito. Quem te leva não é a vida, é Deus. Procure conhecer mais de Deus, faça um propósito com Deus. Senhor, eu conheço tão pouco de Ti. Falei hoje de manhã, a Bíblia nos dá certeza de que nós viveremos eternamente com Deus, buscando. Uma das coisas que vai acontecer no céu, nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos aprender de Deus. Alguém vai chegar, os anjos, o próprio Deus, falando, e nós vamos viver toda a eternidade e não vamos conseguir conhecer Deus. Mas conhecer um pouco mais de Deus significa, o que o Senhor quer de mim? Usa-me, Senhor, naquilo que Tu queres. Mas às vezes nós pedimos, Senhor, usa-me naquilo, e o Senhor disse, puxa vida, nesse momento tem outras pessoas fazendo aquilo, eu queria Te usar aqui. Faça um propósito com Deus, busque intimidade com Ele. É possível sermos íntimos de Deus, irmãos, e nesse propósito com Deus, nós temos que buscar uma intimidade com Deus. Deixa eu dizer aqui, em 2020 eu estou com vontade, não sei se eu vou fazer, irmãos, não fiquem assustados, porque eu ainda não sei, eu estou orando aqui a Deus, Senhor, fazer um campeonato aqui de oração. Agora quem vai orar, o irmão Ilmar, levanta o irmão Ilmar e ora. Agora senta, agora é o irmão Wesley, agora é o irmão. Irmãos, não vou fazer isso, tá? Nós irmãos já começam o primeiro domingo de janeiro, nem vindo da igreja, sei lá se o pastor começa o primeiro domingo. Mas o que nos faz não ter condição de falar com Deus? Falta de intimidade, não temos o que conversar. Já viram duas pessoas que nunca se viram, não tem assunto? Oi. Pois é. Então, pois é. Mas não tem assunto. Agora, vocês já viram duas mulheres conversando? Normalmente. Que duas mulheres estavam presas já há 30 anos, na mesma cela. Aí soltaram as duas mulheres. Soltaram as duas mulheres, o marido de uma delas veio buscar, ela está lá na porta conversando com aquela vizinha dela de 30 anos lá. Aí, vamos embora, o carro aqui esperando, assim, fulano, então tá, quando chegar em casa você me liga para a gente acabar de conversar. Tem muito assunto, mulher tem muito assunto, não é verdade? Não sei porquê, foi por isso que Jesus apareceu primeiro para a mulher. A gente vai lá e espalha para todo mundo. Vai lá e espalha para todo mundo. Mas com todo respeito, é uma brincadeira para fazer uma comparação. Se nós não temos intimidade com Deus, nós não sabemos nem orar, não vou falar o quê? Eu não sei nem conversar com Ele. E eu aprendo essa intimidade lendo a Bíblia, porque aqui eu vou descobrir como Deus me amou. E diz a Bíblia que Ele me amou e enviou Jesus para morrer por nós
sendo nós ainda pecadores. Aliás, é nisso que eu me baseio para batizar pessoas que ainda não estão perfeitas. Aquela pessoa que diz, pastor, o senhor está fora da Bíblia, senão quem está fora da Bíblia é você mesmo. Porque se Jesus morreu por você, sendo você ainda pecador, como é que você não quer que ele morra por uma pessoa, porque o batismo significa morrer e ressuscitar, sendo ele ainda pecador? Ele não pode permanecer ali, e não pode ter certas complicações para ser batizado, isso é outra conversa. Mas se ele está caminhando, ele está no propósito, Jesus morreu aqui, você vai ver que nada, absolutamente nada, é por sua graça, não a dele, a sua graça, você é engraçadinho, você é bonitinho, nada porque os seus olhos são lindos, mas é pelo amor que ele tem por nós. Isso lhe dará uma intimidade de você poder chegar para ele e rasgar o coração. Sabe por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração ensinável, ele rasgava o coração quando ele pecava. E olha que Davi, mas ele, quando ele entrava na presença de Deus, ninguém adorava igual a ele. A Bíblia mostra isso claramente. Ninguém falava com Deus e pedia perdão como ele pedia. Isso é intimidade. Por que eu tenho essa intimidade? Porque eu sei que ele me ama. Há muitas pessoas que têm um Deus punidor. Há muitas pessoas que têm um Deus que troveja e só troveja. Eu tenho um Deus que troveja sobre os meus problemas. Eu tenho um Deus que esmurra o meu adversário. Mas eu tenho um Deus que tem uma mão tão gostosa que ele me ampara na concha da sua mão direita. Eu descobri isso na Bíblia. E quando eu descobri isso, o inimigo não tem nenhuma chance de me fazer pensar o contrário. Quando alguém disser para mim que Jesus não me ama, não, olha, sabe por que ele não te atendeu? Porque ele não te ama. Sai de reto, Satanás. Você não tem noção do quanto Jesus me ama. Não só pelo que ele fez no Calvário, mas pelo que ele tem feito na minha vida. Deixa eu perguntar para você, olha para mim, todos olhem para mim, eu vou apontar só o dedo, não vou falar o nome. Jesus te ama? Hein? Você acha que Jesus te ama? Você tem motivos para dizer que Jesus te ama? Jesus te ama? Jesus te ama, senhor? Você tem motivos para dizer que Jesus, fora a salvação, essa aí é incontestável, ou, se bem que de vez em quando a gente esquece disso, mas o que Jesus tem feito para você em 2019? Eu queria que você agora, 30 segundos, 1 minuto, lembrasse. Tem uns que são recentes, coisas recentes, bênçãos recentes. Eu queria que você repreendesse Satanás no nome de Jesus. Só podemos repreender Satanás no nome de Jesus. Pudéssemos falar para ele assim: você não tem direito de dizer que eu ganhei porque eu sou um bom crente. Está amarrado, Satanás. Eu ganhei porque ele me ama. Eu ganhei porque Jesus é apaixonado por mim. Eu ganhei, ainda que o pecado venha me sujar, eu tenho um Jesus que me limpa. Sai daqui, Satanás, não fala bobagem no meu ouvido. Eu tenho um Jesus que não se arrepende de ter me salvado. Eu tenho um Jesus que não se arrepende de ter me perdoado do pecado que eu tive lá atrás. A ponto dele dizer assim: dos teus pecados. É a única situação que Jesus tem amnésia, que Deus tem amnésia. Ele diz: eu nem me lembro mais. Se você diz, Deus tem amnésia? Tem, nesse momento ele tem, só nesse, porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Chama-se intimidade com Deus. Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber se eu gosto de você? Conviva comigo, ande perto de mim. As minhas atitudes para com você vão dizer se eu gosto de você. Não só pelos presentes, mas talvez pela forma de eu te dar o presente. Das formas com que eu falo com você. Nos momentos que você talvez nem esperasse, eu estava ali por perto, então você vai ver: puxa, o Isaías gosta de mim. Então eu quero que você faça esse exercício, porque Deus espera que nós o conheçamos dessa forma. Isso chama-se
fazer um propósito de intimidade com Ele. Eu queria que você pensasse em alguns segundos. Não precisa, se você quiser fechar o olho, fecha, mas se você não quiser, olha para cima, olha para cá, olha para ali, ou faça o que pensa. Se eu te desse agora um bloco de papel, você deve ter aí alguma coisa, mas se você tivesse, você anotaria facilmente só três coisas que Deus fez que você nunca mais vai esquecer. Daqui a 20 anos, se você for contar um testemunho, você vai lembrar dessas três? Você teria? E ainda que você não tenha, eu vou te dizer assim, você não viu, mas teve. Porque mesmo dormindo, Ele já te livrou. Me lembro a primeira vez que eu comecei a sentir umas coisas esquisitas na cabeça, uma dor, aí eu fui ao médico, nunca tinha sentido aquelas coisas, e o médico mandou fazer uns exames, fez o mapa, fez o não sei mais o que, e ele disse: rapaz, a tua pressão está 19 por não sei quanto, quando você está dormindo. Você tem o costume de andar em lugares frios, se cuidado. E eu tinha chegado dos Estados Unidos, eu andava por lá sempre em janeiro e fevereiro, quando a agenda aqui estava muito fraca, por causa das férias, carnaval, eu ia lá cantar e pregar, para ficar com a minha agenda preenchida lá, porque eu vivia só daquilo, eu precisava que a agenda fosse feita nesse momento. Quantas vezes eu estive lá, num frio, aquele que entra por dentro dos ossos, 15 graus abaixo de zero, 10 graus abaixo de zero, e o médico disse assim: eu não entendi por que você não morreu. Então, até quando eu não sabia, Deus estava cuidando de mim. Deus tem cuidado de você. Você é capaz de lembrar? E agora, por fim, eu vou dizer uma coisa. Deus é tão maravilhoso que Ele cuida daqueles que não merecem. E quem não merece? Quem não merece, não dentro daquilo que eu estou falando, que nenhum de nós merece. Aquele que não é filho de Deus, Deus não tem compromisso com quem não é filho dele. Ou tem? A Bíblia diz que não. Ele tem compromisso com os filhos. Mas eu duvido que, se eu pedir aqui 1 ou 2 irmãos que se batizaram recentemente, duvido que vocês não tenham uma bênção para contar do que Deus fez na vida de vocês antes de vocês terem aceitado Ele. Vocês têm ou não têm? Tem ou não tem? Olha lá. Sabe por quê? Porque isso é uma outra nuance do amor de Deus. Quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos busca, e como se fosse com uma linha daquela que ela dá no peixe, liga e vem puxando, Ele vem puxando. Ele disse assim: eu tenho algo para você. Ele fez isso com Saulo. Ele teve paciência com Saulo. E quando Ele encontra-se com Saulo, Ele não encontrou quando ele estava aqui em vida. Não deu tempo para Saulo encontrar Jesus aqui junto com os outros. Mas Jesus vem ao encontro dele, mesmo ele não merecendo, perseguindo e matando os cristãos. Jesus fala com ele: Saulo. Ele diz: quem está falando comigo? Eu sou o Senhor. E Senhor é dono. O Senhor é aquele a quem tu persegues. E Saulo, eu tenho algo para você, supimpa. Não tem essa palavra na Bíblia, viu, irmãos? Mas é como se Jesus dizendo: Saulo, eu vou te escolher usando tudo que você é, e você vai ser um dos, não falou nessa linguagem, mas está dentro do contexto, você vai ser um dos apóstolos mais famosos. Eu vou te usar, e você vai falar para muita gente importante. Inclusive, se prepare, que eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por mim. Mas eu nunca vou te decepcionar, eu nunca vou te abandonar. Essa intimidade com Deus, nós vamos descobrir que esse Deus é capaz de, inclusive, amar aqueles que não merecem. Mas não vai ficar para sempre, você precisa aceitar. Uma coisa é Ele ter um amor de misericórdia para você. Por isso,
Roberto e Naula. Vocês precisaram aceitá-lo como Senhor e Salvador para ir morar com Ele. Não tem outro caminho. Você pode ser bom, você pode dar seu dinheiro todo para os pobres, você pode fazer todas as beneficências, tudo o que você quiser, nunca praticar o mal, nunca se desviar, nunca trair sua esposa, nunca trair seu marido, nunca roubar de ninguém, nunca falar um palavrão, isso não te leva ao céu. Porque Deus criou um caminho, e Ele é esse caminho, que é Jesus. Esse caminho é o único que te leva ao céu. E você precisa entender isso, essa intimidade com Deus. E esse propósito você precisa fazer. Faça qualquer propósito que você acha que vai agradar a Deus. Davi, no Salmo 27, no versículo 4, diz que uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu quero, uma coisa eu anseio, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não está dizendo, eu quero morar aqui dentro da igreja. Ele quer pertencer à família do Senhor. Quero morar. Como é que foi 2019? Lembra daquela perseguição em fevereiro? E aquela de abril? E aquele problema que você teve em maio, lembra? Junho, você teve uma conta para pagar que você não conseguiu. Pagou em agosto e não morreu. E em setembro, que estava tudo certo para você fazer aquilo assim e não conseguiu. Outubro, você não vai esquecer porque foi anteontem. E novembro, e no início desse mês. Você está lembrando algumas coisas? Mas o mais lindo de tudo é que você está aqui. E a palavra para você nesta noite é que você se lembre de todas as vitórias que você teve. E se esqueça e jogue no mar de esquecimento tudo aquilo que o inimigo disse que você foi perdedor, porque ele não sabe nada. Se você está aqui, é porque você é um vitorioso. Quantos precisam dessa oração, nesse momento? A oração que diz assim: Senhor, reconheço como eu fui ingrato, eu estou sendo, de não ter lembrado grandes coisas que o Senhor fez por mim em 2019. Mas eu quero fazer um 2020 diferente. Eu quero levar comigo na memória somente aquilo que me traz a esperança. Então nós vamos pegar. Você vai fazer um exercício, faltam alguns dias para acabar o ano de 2019. Pega a folhinha lá na sua casa, o calendário, e começa a se lembrar as coisas que você teve. Quando foi? Foi tal mês. E veja que mês você está. Vê se não ficou para trás. Pastor, mas olha só, desculpe lá. Hoje é 29 de dezembro. Até o dia 31 ainda pode vir alguma coisa. Meu amado, se Deus te deu todas as vitórias em 2019, Ele não te dará nos outros 2 dias? Então eu queria que você fizesse esse exercício. Alguém teve algum problema sério aqui esse ano de 2019 que você achou que não ia suportar? Faz assim com a mão. Você é capaz de lembrar o mês? André, que mês que foi? Agosto. Estamos em? Agosto está para trás. Vamos outro. Quem levantou a mão? Adelaide, foi em que mês? Janeiro. Você ainda consegue enxergar, mas está tão longe. Já está muito longe. Já passou que ela perdeu de vista. Nós estamos em dezembro. Mas janeiro está ali. O janeiro da frente. Mas o janeiro do problema, o Senhor já resolveu. Tem mais alguém? Que mês que foi? Julho. Quanta coisa Deus fez. Domingo ela deu aqui o testemunho pela manhã, né? Até visão você teve. Até visão de um anjo. O Senhor manda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Noemi teve uma visão de um anjo com a asa dele. E tudo que não tinha como, e o lençol fazia assim, ficava lá. Era o anjo que não parava de bater a asa ali perto. Irmão,
Irmão, você não precisa acreditar em mim ou nela, não, fique com a sua crença, mas não derrube a minha. O que é mais fácil? Crer que um anjo, que o Senhor está na Bíblia, ele disse, não é para adorar o anjo, meu irmão. É mais fácil crer nisso ou crer que, e você crê, que o mar vermelho se abriu e todo o povo de Deus passou a pé enxuto? Você escolhe. Tem mais alguém? Diz um mês aí. Hein? Janeiro. Está lá longe, hein, Marcelo? Está mais longe. Sabe por que eu estou fazendo esse exercício? Porque assim como o Senhor deixou para trás, e Ele diz, dos teus problemas, dos teus pecados, eu já não me lembro mais, você vai dizer assim, já ficou para trás. Mas o que você lembra? Você lembra das coisas que Deus fez, e por isso você está aqui. Você lembra das suas vitórias. Quero orar pela sua vida agora para nós encerrarmos. Quantos querem isso? Quantos precisam dessa oração? Quantos querem fazer um propósito com Deus? Não precisa me dizer o que é, mas um propósito com Deus. Seja o que for, senão eu vou fazer um propósito. Mas pense em algo que você possa cumprir. Faça por metas. Você tem um objetivo. Se eu quero comer um elefante, como é que eu faço? Como aos pedaços. O objetivo é comer o elefante. Suas metas, cada mês eu como um pedaço, 1 quilo. Então você diz, eu nunca mais farei isso assim, assim. Eu vou começar amanhã com 10 centímetros, com 20, com 200 gramas. Eu agora quero isso assim, assim. Não vou comer tudo, vou comer de 100 gramas. Mas eu não vou parar. Sabe o que você chama isso? Disciplina nas coisas de Deus. Vamos ficar de pé. Nós temos um louvor que pudesse ser um louvor que me faça lembrar as coisas boas. Eu não quero louvor para baixo, eu gosto de louvor para cima. Um louvor que o inimigo, todo louvor que é de exaltação, o inimigo treme. Nós estamos exaltando. E enquanto nós estivermos louvando, vamos todos orar. Eu não vou orar por você, eu quero orar com você. Eu também vou orar. Eu vou colocar minha vida aqui no altar. Ou vocês acham que eu não preciso? Se vocês acharem que eu não preciso, eu fico aqui. Preciso ou não preciso, irmãos? Preciso. Então eu também vou descer e nós vamos orar. Eu vou estar com o microfone na mão, só por questão de logística, mas nós, os que quiserem, pastor, se eu não for, eu estou eliminado? Não, meu irmão. Eu sei que conhece o teu coração, mas eu vou estar aqui no altar, na mesma posição que você poderia estar. E eu vou te convidar, se você quer vir aqui dizendo assim, eu quero mais de Deus, eu quero mais intimidade, eu quero conhecer mais, eu quero confiar mais. Eu tenho fé em Deus, mas eu não confio. Há coisas que eu entrego para Deus e fico puxando a corda, eu não solto a corda, solto o cabo da nau, pega os remos nas mãos e navegue com fé em Jesus. Solta o cabo da nau, liberte, não deixe ele agarrado. Você pode vir, se quiser pode ficar ajoelhado, pode ficar em pé. Você não é obrigado a fazer nada, faça conforme o seu coração. Todos aqueles que quiserem vir, nós vamos consagrar.